sabe? Se ele não pegar em alguma coisa, por quê? Porque aquilo tem uma luz brilhante, genial, tem uma atração, sabe? Que ele tem que mexer naquilo, tem que conhecer, tem que, ok? Por outro lado, você pode ter isso aí, digamos assim, numa pessoa, que é o sintoma, ela tem o sintoma bipolar mesmo, ela vive esse sintoma aí ao pé da letra. Eu já escutei, por exemplo, o seguinte relato, que a criança era muito desobediente na escola. A reclamação é que era desobediente demais e que há muito tempo queria um cachorro. E enchia o saco por causa desse cachorro. Porque quer, porque quer, porque quer, porque quer. E foi até que a mãe, vencendo uma resistência enorme, que ela não queria o cachorro, porque suja a casa, porque dá doença, porque isso, porque aquilo e tal, resolveu e deu o cachorro. O menino brincou com esse cachorro umas 2 horas, acabou a pilha. Não tem mais importância esse cachorro, aqui ou não está aqui, não faz nenhuma diferença. Ela falou, mas doutor, mas não é esquisito isso? Pegava no meu pé o tempo inteiro, era uma doença ter esse cachorro. Não durou nem um dia. Isso é idiosincrásico mesmo, tá certo? Se você tem pacientes mais polarizados, eles vão estar continuamente buscando ver o lado atraente de alguma coisa, mesmo quando aquilo é sem nenhum dado assim, sem nenhuma qualidade atrativa. E vice-versa, a pessoa vai chegar no extremo do polo negativo de não conseguir ver atração, sentir atração por coisas muito interessantes. Então ela vai ficando indiferente, não tem motivação, isso tudo é sem graça. Claro que tem outros medicamentos que têm essa tendência, né? Seguimos? Pulsatila. Agora nós vamos complicar um pouquinho mais, porque não é mais no mesmo sintoma. Eles estão em sintomas diferentes. Sua cabeça era tão quieta que tudo em torno dela era tão vazio como se ela estivesse sozinha na casa e no mundo. Ela não desejava falar com ninguém, como se tudo em volta dela não tivesse relação com ela e ela não pertencesse a ninguém. Tem hora que o repertório é muito pobre, né? O repertório coloca lá forsaken, sentimento de abandono, PT, mas é muito bem modalizado. Ela não queria falar com ninguém, justamente como se tudo em volta dela não tivesse nenhuma relação com ela e ela não pertencesse a ninguém. Invejosa, avarenta, insatisfeita, cúpida, quer tudo para ela mesma. Que relação que tem um sintoma com o outro? O primeiro sintoma é polo positivo ou negativo? Esse sintoma, positivo ou negativo? Sua cabeça está tão quieta, tudo em volta tão vazio, como se ela estivesse sozinha na casa e no mundo. Ela não quer falar com ninguém, como se tudo em volta dela não tivesse relação com ela e ela não pertencesse a ninguém. Está falando de uma qualidade, de uma virtude ou da ausência dessa qualidade, dessa virtude, dessa função? Ausência, né? É o vazio, é a falta de relação, é o não pertencimento. Isso é polo negativo. É o abandono. No outro sintoma, inveja, avareza, insatisfeita, cupidez, é cupidez mesmo, isso aí, né? Greedy, traduzido como inveja também, né? Quer ter tudo para si. Aqui nós estamos falando de quê? De um polo positivo, né? É uma função no seu exagero, de querer mais para si, de querer guardar só para si. Tem um insatisfeito ali, mas é um insatisfeito no sentido de querer mais. Polo positivo ou negativo aqui não quer dizer bom ou ruim, bem ou mal. É presença de função e ausência de função, tá? Então, no primeiro sintoma, nós temos o que mais modaliza. Então, esse é um outro conceito importante. O que é mais interessante é ela falar que ela não pertence a ninguém. Sensação de que não pertence a ninguém. E no polo positivo, ela quer tudo para si e avarenta. Então, as coisas só pertencem a ela. A vazia. E uma coisa muito importante, que modaliza o abandono de Pulsatila, é que eu não sou de ninguém. Ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo. Eu não pertenço a ninguém. Então, Pulsatila pode chegar muitas vezes com esse discurso, né? Que eu estou abandonada, porque ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, coitado de mim. Coitado não, porque isso não é uma coisa importante em Pulsatila. E no outro lado, o que é? É o meu. A minha esposa, o meu cachorro, é o meu. Antes de ser a coisa ou alguém, é meu. Isso é que conta para Pulsatila. Tá certo? A relação de pertencimento, de posse, modalizada de uma forma assim, que vem através de uma delicadeza, de uma afetividade, que é diferente da posse em oceano. Então, no polo positivo, as coisas tendem a ser muito minhas. Mesmo que não é meu, eu tenho uma relação de posse, de pertencimento. Eu sou de alguém e alguém é meu. Nós somos um do outro. Isso para Pulsatila é fundamental. E isso pode aumentar muito. Você não é apenas meu, você é só meu, não é de mais ninguém.
Você não é da sua mãe mais, não é do seu pai, sabe? Você é só meu. E se você faz alguma coisa que coloca isso em dúvida, eu posso despencar no outro polo. Então você não liga para mim, eu não sou importante para você, né? Você não quer nada sério comigo, você não tem compromisso comigo e tal, porque eu sinto que você não me tem como eu gostaria que você me tivesse, que você dissesse que eu sou seu, só seu. Eu quero que você sinta desse jeito, tá certo? E Oceanos, falou nele, nu e vestido, né, envelopado, num casaco de couro, ele perambulava sem sentido em torno de uma grande distância. O sintoma é esse. Então, cloak é capote, manto, capa larga, sem mangas. Figurado, disfarce, pretexto, manto ou verbo, encapotar, esconder, mascarar. Manto da caridade, por exemplo. A palavra fur, que é pele de animal, geralmente no plural, né, peles, peliça, casaco, etc. Também sarro, crosta, saburra, incrustação, resíduo, depósito. E naked, que é nu, despido, descoberto, exposto, desprotegido, desguarnecido. Ele andava nu e vestido com um casaco, com um manto, um casaco de pele. Ele andava, perambulava, sem sentido, uma grande distância. Polo positivo e polo negativo. Coberto e descoberto. Ele está nu e está vestido em excesso. Sim, não digo em excesso, mas ele tem, no momento ele está nu e no momento ele está muito vestido. Você pega na palavra naked, fala, está descoberto e está recoberto. Ficar nu é de vários medicamentos. Agora, ficar nu e ao mesmo tempo muito vestido já é muito sintomático, muito indicativo de Oceanos. Porque aqui nós temos os dois polos. Num polo ele vai ficar descoberto cada vez mais até ficar exposto, isso tanto no físico quanto no emocional, e no outro polo ele vai ficando cada vez mais coberto, cada vez mais revestido. Eu tenho trabalhado com a ideia de que quando ele perde a cobertura, é o negativo, né? Pela própria definição, que é a perda da função, que é o revestimento. Quando ele vai hipertrofiando o revestimento progressivamente, ele vai caminhando para a polaridade positiva. Tá? Tem mais coisas de Oceanos. Eu não expliquei para vocês, mas isso aqui significa que todos esses sintomas foram extraídos do Hahnemann, ou às vezes o Allen, mas o primeiro diz, o dos que vem em seguida, o autor. Na sua mania, ele age como se ele estivesse espantando pavões com as mãos. O que tem o pavão a ver com essa história? É um super revestimento, tá? Então, quando você vê uma pessoa muito empavonada, muito cheia dos balangandãs e etc., e Oceanos é uma das possibilidades. Solenes é em roupa imprópria, misturado com fúria. É interessante a relação entre solenidade e roupa excessiva, né? O que é a solenidade? É um ato formal que se presta a dar uma certa importância, a dar um certo revestimento no ato em si. É como se a solenidade conferisse ao ato uma outra importância, uma outra dimensão. A solenidade não muda a essência de nada, mas algumas pessoas acham que muda, que transfere, porque se você veste de um determinado jeito, então começa por aí, né? As pessoas são constrangidas a vestir de uma determinada forma para estar naquela solenidade. Em alguns casos, é condição sine qua non para elas participarem, elas estejam vestidas a caráter, como se isso mudasse a essência daquela cerimônia. Ciúme, como é que tem a ver? O que o ciúme tem a ver com essa história do revestimento? Está descoberto ou está coberto? Nesse caso, quando a gente tem dúvida, o dicionário costuma nos ajudar muito. O dicionário costuma ser muito interessante. Eu não saberia dizer assim de cabeça, mas, na verdade, o envoltório, que é o revestimento, se torna muito importante. Vamos ver? Abre aí, por favor, Geraldo. Ciúme. Ciúme, zelos amorosos, inveja, receio de perder o objeto amado. Na verdade, vocês vão ver o seguinte, que nesse polo positivo, em que as coisas vão se tornando envoltório para ele transforma os envolvimentos em propriedade dele. E a relação afetiva para Oceanos é um envolvimento, é um envoltório, se torna uma propriedade dele também. Não é no sentido de pertencimento, né, como Pulsatila, mas é no sentido de que aquilo o envolve. Então ele transforma o outro numa parte, digamos assim, externa dele, né, num revestimento.
Então, envolvimento para Iossiamos acaba sendo uma coisa que se torna posse, e daí vem o ciúme, que é o medo de perder aquela parte que agora faz parte dele. O outro se torna uma parte dele. As relações de Iossiamos costumam ser, quando a pessoa está muito desequilibrada, especialmente nesse polo positivo, muito conturbadas por conta dessa questão de tem que ficar sempre junto, não pode distanciar, não pode se afastar, porque o outro é uma extensão dele, é um envoltório dele. E as relações costumam ser complicadas, difíceis, e ele absorve muita pessoa, requisita muito, o outro tem que estar continuamente nesse envolvimento. Se encontra um outro que tem alguma idiosincrasia também, aí vira aquela meleca. Nesse ponto, então, é que o Iossiamos tem um sintoma muito importante, que é o medo da traição, né, de Iossiamos. Então, está nesse contexto, nessa visão do polo positivo, por causa desse envoltório, é isso que eu estou entendendo? Que ele tem o medo da perda, e ele é muito desconfiado, né? Agora, eu sempre tive Iossiamos como o sensual, o revestimento, a pessoa sensual, que desde criancinha se veste para se mostrar ao outro, chamar a atenção do outro, né? Agora, nesse contexto, eu fiquei meio... Não, vamos começar por essa última colocação. Ele pode ser, sim, sensual, porque ele quer seduzir o outro para ser o envolvimento dele. E aí, se expor, então o que ele vai fazer? Ele pode se expor, se descobrir. Isso, sabe? Ele vai se expor nos dois níveis, tanto na parte física como na parte psicológica. Ele se expõe, ele se desnuda perante o outro com muita facilidade. Se ele for bipolar, ele faz isso, por um lado, com facilidade, e ao mesmo tempo ele te enlaça pelo outro. Obrigado, Lobão. Se ele vai para lá e fica só daquele lado, então nós vamos ter mais um pouco daquele lá. Ó. Ele tagarela quase tudo que uma pessoa sensível permaneceria em silêncio por toda a sua vida. Ele expõe, ele tagarela coisas que uma pessoa mais sensível, mais centrada, né, mais equilibrada, guardaria em segredo por toda a vida. Porque ele expõe, ele tira o envoltório, ele se desnuda. E o outro é literal, ele se desnuda, que ali ele está dizendo mesmo no físico. Mas no emocional ele conta segredos, por exemplo. Você vai lá na rubrica, né? Conta segredos, revela segredos, a rubrica no repertório, está lá. E Iossiamos é um remédio que tem muito a ver com a dinâmica dele. Ele é indiscreto, conta as coisas, ele se expõe. Por quê? Ele tira o revestimento. Ou ele, nesse polo também, ele vê as coisas que os outros não estão vendo. Ele olha em você e fala assim, olha, você é desse jeito. Mas como assim? Eu estou vendo, você está mostrando. Ele tem a capacidade de ver. Uma paciente que eu tive durante algum tempo, acabei conseguindo chegar em Iossiamos, ela deu uma andada boa na época, por causa do amigo oculto. Não é esse que está passando no cinema agora, né? Sabe? Ela tinha um amigo invisível. Por quê? Ela consegue ver na outra dimensão, está exposto para ela. Então você tem, por um lado, as coisas vão perdendo o envoltório, ela perde também, as coisas não têm mais revestimento, então ela consegue tocar lá no seu ponto mais evidente, a ferida, por exemplo, ela percebe no instantinho onde que está a ferida e pode cutucar, ou então ela se defende toda, ela se fecha toda, ela está toda envolvida. E aí, sim, você tem um extremo em que a pessoa é super reservada, que ela não se expõe, mesmo naquilo que deveria ser falado. Ela fica uma pessoa secretiva. O medo de ser traído, que é um sintoma também importante em Iossiamos, a gente pode entender como sendo o medo de ser descoberto. Trair tem várias acepções. Uma delas é ser descoberto. Porque essa acepção ela tem mais a ver com o conjunto do remédio. Ele tem medo de ser traído? Tem, mas em que sentido? No sentido de medo de ser descoberto. Por isso que você se lembra, na dialética tem aquele princípio chamado da ação recíproca. Não sou eu que escolho qual a acepção de trair que eu vou colocar em Iossiamos. É Iossiamos que vai me dizer, pelo seu conjunto, qual a acepção dele. Então eu olho lá em trair, deve ter umas 20 acepções. No começo do estudo da bipolaridade, quando a gente começou a estudar com o dicionário, foi um pega para capar, sabe? Porque todo mundo achou que o dicionário era franqueado. Você passava de uma palavra para outra, daquela que você olhava, você pegava o sinônimo, e você ia, no final, você explicava tudo com qualquer coisa, sabe? Alguém vai ter que ler. Guardei o óculos.
trair, atraiçoar, enganar por traição, falsear, ser infiel a, denunciar, revelar, não cumprir. Tem mais. Traiçoar, enganar por traição, falsear, ser infiel a, denunciar, revelar, não cumprir, descobrir involuntariamente o que se pretendia ocultar, delatar, comprometer. Tá certo? Você não pode pegar todos os termos, embora você possa pegar mais, né, do que um. Às vezes tem 2 ou 3, que você fala, não, isso aqui está nítido nos sintomas. Mas não é a gente que determina, não. Você vê de acordo com o conjunto dos sintomas da matéria médica. Tá certo? Então é muito mais no sentido de ser exposto, né? Medo de ser traído é medo de ficar exposto, de ser descoberto, de ser revelado. Alguma coisa que ele gostaria de ocultar, de ficar oculto sob algum envoltório. Petróleo. Ele está apenas meio consciente, como se apenas meio vivo. Sensação como se tivesse uma pedra no coração. Ele não sabe como parar de falar sobre uma coisa. Inquieto, ele não sabia como se conter. Agora do Hering. Desde o confinamento, 2 semanas antes, quando na cama, no quarto escuro, à noite, ilusão que tinha uma outra criança na cama, a qual requer atenção, e que ela tem uma terceira perna, a qual não permaneceria quieta. Eu destaquei o sintoma em verde, sensação como se tivesse uma pedra no coração. Vou dar os 2 polos desse sintoma. Coração e pedra. Né? Se você falar, essa é uma pessoa de coração, você está dizendo que é uma pessoa que tem sentimentos, que tem calor humano. Não é? Você falar, essa pessoa tem um coração de pedra, é uma pessoa dura, insensível. Se essa pessoa tem um bom coração, o que ela vai fazer? Vai amar, fazer caridade, que é sinônimo aí, é uma caridade, uma modelização do amor. Né? Você sabe o que é caridade? Nós temos que estudar as definições como o Câmpora recomenda, não é? Nós temos que saber cada coisa o que é. Por exemplo, vamos fazer um parênteses aqui para a gente soprar alguma coisa nos neurônios. Eu estava falando hoje a respeito da perseverança e do fim, né?